Graça e paz, irmãos. Boa noite. Convido você a abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. E eu quero ler só o versículo 14. Josué, capítulo 24, versículo 14. Você encontrou? Glória a Deus. Último capítulo, Josué já está em uma certa idade, já viveu tudo aquilo que a gente conhece de história, de ser discípulo, de ser alguém que andou ao lado de Moisés, depois foi escolhido por Deus para ser o sucessor, para ser aquele que conduziria o povo até Canaã, até a terra da promessa. Amém, irmãos? Se tornou o homem que começou a ouvir Deus, e daquilo que ouvia de Deus, toda direção, direcionava também o povo de Deus. E ele aqui já no final da sua vida, já bem velho, vendo que o povo estava novamente se desviando, novamente o povo se perdendo, ele reúne o povo e ele diz esse versículo em diante, mas eu quero me deter com você somente nesse texto, a qual ele escreve: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Amém, irmãos? Repita comigo, por favor: temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Aleluia, irmãos. Esse texto, ele traz ao meu coração e ao meu entendimento algo muito decisivo para uma vida cristã, porque integridade e fidelidade não trata da parte de Deus. E eu digo não trata da parte de Deus gerar isso em nós. Fidelidade e integridade fala daquilo que nós tomamos por decisão diante do Senhor. Amém, irmãos? Por isso, ser íntegro ou ser fiel é uma decisão. Não adianta você ficar pedindo para Deus fazer algo que você precisa ter uma decisão tomada, convicta, com objetividade. Amém? E servir a Deus é isso. É você ter uma decisão convicta. E algo que fica claro a esse texto no meu coração, no meu espírito, é que eu não posso servir a Deus de qualquer jeito. Eu não posso servir ao Senhor segundo a minha maneira, segundo o meu querer. Há um modelo, há um padrão para aquele que quer servir a Deus. Amém? E o primeiro é o temor. Temei ao Senhor. O segundo é integridade. Integridade fala daquilo que é completo. Íntegro é tudo, a plenitude de um homem servindo ao Senhor. E o último é a fidelidade. Ser fiel àquilo que nós tomamos de decisão, a nossa palavra, a nossa decisão de realmente servir a Deus. Não, Senhor, vou te servir até os últimos dias da minha vida, e isso ser uma decisão convicta. Amém, irmãos? Sem você retroceder, isso fala de fidelidade. E que nós, todos os dias da nossa vida, possamos ter esse desejo de servir ao Senhor, não de qualquer jeito, porque há um padrão que nós devemos seguir para agradar a Deus. Josué tomou essa decisão. E nós conhecemos que no final do capítulo 15 ele vai dizer: vocês podem escolher quem vocês quiserem. Vocês tomam a decisão de vocês, mas a minha decisão está tomada. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. De qualquer jeito? Não. Com integridade
e fidelidade. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, estamos em Tua casa, na Tua casa de oração, local onde nos reunimos para adorá-lo, local onde nos reunimos para sermos ensinados pela Tua palavra, e cremos e confiamos que na dispensação da Tua graça, o Senhor nos concedeu saúde e vida para estarmos aqui. E mais do que isso, o Senhor colocou no nosso coração um desejo de ouvir Tua voz, um desejo de sair da nossa casa, de vir até um local, como disse a pastora Darliane domingo, de descer até a casa do oleiro para ouvir Tua voz, de sairmos do nosso comodismo para ouvirmos Tua voz, a Tua palavra, a Tua direção. E eu peço ao Senhor que nessa noite Tu possas ministrar o nosso interior, desde agora, com essa palavra, Senhor, de abertura desse culto, no meio dos louvores e também com a mensagem dessa noite, que o Senhor possa falar conosco para a glória do Teu nome. Eu Te agradeço, Deus, e oro grato por Tua fidelidade para com a nossa vida, e eu oro assim crendo e confiando em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor e adorá-lo. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, exaltar o Seu nome. Ele é grandioso. Queremos Te adorar nesse lugar, Senhor, com reverência e com temor, como diz Davi. Queremos entrar em Teu templo e Te adorar, Senhor, com reverência e com temor, Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, exalte o Senhor. Ele é exaltado, Ele é exaltado. Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Exaltado, exaltado.
seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Ele é exaltado. Aplauda o nome do Senhor. Ele é exaltado. Aleluia. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Ele é santo. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Ele é Deus poderoso, Ele é santo, 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 Deus poderoso. Vamos declarar: Santo, Santo, não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, tu és santo, santo, santo.
Deus poderoso, não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Não há outro Deus como tu, Senhor. Não há um Deus como o Senhor. Santo, santo. Santo, santo. Deus poderoso, Ele é. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Ele é. Não há. Tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo. Não há outro igual. O Senhor é santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 santo. Deus poderoso, santo. Deus poderoso, santo. Deus poderoso. Santo, 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 o Senhor dos exércitos, aquele que era, e é, que há de vir. Ele reina, Ele reina. Enche o nosso ser, Senhor, com tua glória, com teu poder majestoso. Glória, glórias sejam dadas àquele que reina, àquele que é poderoso. Aleluia. Glória, 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 glória. Digno, santo, poderoso. Esse é o nosso Deus.
Aleluia, graça e paz. Pegue sua oferta em sua mão, nós vamos ofertar ao Senhor. Amém. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 24. Mateus 6, 24. Jesus ensina: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém, irmãos? Amém? Não tem como dividir o nosso coração. Precisamos servir ao Senhor com integridade. Aleluia. E Deus nos abençoará. Você crê nisso? É isso que o salmista no Salmo 23 diz: e a tua bondade nos seguirá todos os dias. Não é nós que vamos, é ela que nos segue. A bondade de Deus vem acompanhada com tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Você crê nisso? E eu convido você a pegar a sua oferta e a orar. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos por tua provisão. Se hoje nos alimentamos e nos vestimos, é por causa da tua bondade, do teu imenso querer e amor que dispensou sobre nós a graça necessária. Oro consagrando ao Senhor as nossas ofertas e a fidelidade daquele que vai devolver a Ti o seu dízimo, e creio, ó Deus, nas promessas da Tua palavra, que o Senhor há de multiplicar cada semente lançada nessa noite. Aquele que semeia pouco, pouco colherá, mas aquele que semeia com abundância, com fartura também ceifará. É uma promessa, Senhor, baseada naquilo que há no nosso coração, de dispor a Ti a nossa semeadura. Eu te agradeço, Senhor, e oro fazendo isso, orando e consagrando as nossas ofertas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você é livre para vir ofertar, ainda com essa mesma canção, se possível. Adorando ao Senhor com essa canção. Diga não a outro Deus, não há outro igual. Tu és santo, não há outro igual. Tu és santo. Não há outro igual. Tu és Santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Você pode estender sua mão para cá, para nós orarmos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, oramos pedindo e clamando ao Senhor pelo espírito de sabedoria e discernimento na administração das finanças de Tua casa, que todo recurso seja bem administrado e possa alcançar realmente as necessidades dessa casa e do Teu reino, não somente aqui nesse lugar. E eu quero orar abençoando Teu povo que tem entendido e vivido isso, Senhor, todos os dias para a glória do Teu nome. Eu oro crendo e faço isso, Pai, abençoando a Tua igreja em o nome de Jesus. E você diz amém? Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Deixa eu dar alguns avisos. Nesse sábado, está aqui na agenda a oração dos jovens, tá bom? Um tempo de oração aí com a juventude da igreja. No domingo, nosso culto de Santa Ceia e solidariedade. Aleluia. Traga 1 quilo de alimento domingo para nós montarmos algumas cestas e podermos abençoar algumas famílias. Nosso culto de ceia domingo começa às 18 horas, 6 da tarde, na viração do dia, nós nos reunimos para adorar. Começando na segunda-feira, de 6 até o dia 10, é a nossa semana de oração. Amém, irmãos? Semana de oração liderada pelo Ministério de Louvor no mês de maio. E o culto do dia 9 também sobre responsabilidade do Ministério de Louvor. Dia 11, culto especial Dia das Mães, tá bom? Você, mamãe, vá se programando, sábado, dia 11, 6 da tarde, culto aqui na igreja, especial Dia das Mães. Amém? Esse mês temos encontro com Deus para mulheres, 17 a 19 de maio, é o encontro com Deus para mulheres. Amém, irmãos? Vamos estar orando pelas mulheres que vão fazer e aquelas que vão trabalhar no encontro. Estão indo 3 irmãs servir e 7 fazer. Está indo algumas moças também, algumas jovens, também já estão indo para esse encontro, preparando novos trabalhadores também para o encontro de moças, assim que possível. Amém? No mês de junho é o encontro de rapazes, tá bom? No mês de junho nós vamos ter encontro com Deus para rapazes. De 7 a 9 de junho, o encontro com Deus para rapazes. Estão indo daqui 4 irmãos trabalhar, 3 jovens e o pastor Rogério está indo trabalhar no encontro de rapazes no mês de junho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do pastor Carlos Brito, que vai trazer a mensagem essa noite, os nossos corações. Pode vir, pastor. O pastor Carlos vai ministrar. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu filho. Cremos que o Senhor falou o coração dele e oro para que o Senhor possa compartilhar conosco aquilo que está no coração do teu filho. Usa-o com graça e com liberdade, que o teu Espírito conduza-o, ó Pai, cada palavra, cada texto, cada momento desse tempo de ministração através do teu filho. Eu te agradeço pela sua disponibilidade, o teu cuidado, e eu oro, Pai, pela vida do pastor Carlos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Boa noite. Graça e paz. Estou um pouco rouco ainda da vigília, mas vai dar para falar. Amém? Você está bem aí? Bem confortável? Amém. Deixa eu ajeitar meu tablet aqui. Amém, amados. Glória a Jesus. Antes de a gente orar, eu quero conversar algo com os irmãos, rápido. Hoje é culto de família, né? E quando se fala em família, a gente, às vezes, teme um pouco. Às vezes teme quando é de família, né? Eu digo que culto de celebração ainda
é mais fácil do que ministrar para a família, irmão. É de temer mesmo. Mas Deus é bom, amados. Deus é bom. Sou grato a Ele por mais uma oportunidade que Ele me dá, né? De poder servir Ele com a palavra. Quantas famílias felizes estão aqui? Família feliz, irmão, levanta sua mão. Diga assim, minha família é feliz. Deus ama a família, irmão. Deus ama a minha família. Deus ama a sua família. Porém, tem um outro que ama também. Talvez eu possa até me atender em você, mas o diabo também ama a sua família. Ele ama a minha família. Só que nós não podemos deixar de amar. Ele ama para destruir. Deus ama e quer dar com abundância. O diabo ama destruir famílias. E ele tem lutado dia por dia para cumprir a vinda dele, de destruir lares, de destruir famílias. Mas Deus é bom na nossa vida. Nós temos uma família abençoada mesmo, e cada dia mais o Senhor vai abençoar. Eu quero ler com você dois versículos da Bíblia, e é sobre esses dois versículos que nós vamos conversar algo muito importante. Talvez você já ouviu, muitos ministradores, nós tivemos uma conferência onde aprendemos muitas coisas, ainda estão na minha mente algumas coisas que eu aprendi. Talvez você já teve ouvido várias ministrações, e essa palavra sempre é colocada nas ministrações. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 6. Eu quero ler só apenas o versículo 7 e o 8, irmão. Que ele diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8: porque o que semeia nas suas carnes, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós vamos falar um pouco desses dois versículos, irmãos. O pastor iniciou lendo Josué. Foi uma decisão que ele tomou, servir ao Senhor, ele e a família dele, irmãos. E lendo aqui nesses versículos, que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isto também ele vai ceifar, isso também ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Amém, amados? Veja que se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Mas se eu plantar coisas ruins, ou semear, eu vou colher coisas ruins. E nós sabemos que nós somos uma semente, irmão. Se nós somos uma semente, com certeza nós já produziu algumas sementes também. E essas sementes nós vamos ter que semear. Mas aí há uma escolha minha e de cada um de vocês. Se semeamos sementes boas ou sementes ruins. É uma escolha. E aqui no texto, ele diz, olha, no versículo 8, porque o que semeia da carne ceifará corrupção. Se você semear no Espírito, você vai colher vida eterna. Então, são duas sementes que ele coloca. Poderia muito bem falar de mais outras sementes que tem, que a Bíblia é recheada de sementes aí. Amém, amados? Então, tudo que eu quero falar dessas duas semeaduras
que é semear para a carne e semear para o espírito. Talvez você não tenha entendido ainda, mas você vai entender, porque, irmãos, eu não vou falar por parábola, não, eu vou falar mesmo o português bem, o feijão com arroz. Esse é o mais certo, é o feijão com arroz. Eu vou ministrar o feijão com arroz, irmão. Então, se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se hoje eu estou colhendo algumas coisas ruins ainda, é porque eu semeei lá atrás. No passado, eu vou colher no presente. E se eu semear no presente, eu vou colher no futuro. Isso é real. Tudo que eu plantar hoje no presente, eu não vou colher amanhã. Vou colher no futuro. Talvez eu nem vá colher meus filhos. E nós vamos falar sobre os filhos. Amém, amados? Então, eu fiz um bocado de anotação para a gente poder entender. Como eu disse, se plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Porque nós estamos plantando todos os dias, irmãos. Todos os dias nós semeamos. Plantamos ou semeamos todos os dias. Seja com palavras, seja com pensamentos, seja com as nossas atitudes, nós estamos plantando, nós estamos semeando. Alguma coisa vai sair dos meus lábios que alguém vai viver aquelas palavras. Se eu falar palavras que edificam, aquela pessoa vai ser edificada pelaquela palavra. Se eu falar algo que, uma palavra de maldição, aquela pessoa vai viver a maldição. Então é uma semente que nós temos todos os dias, nós temos semeado. E nós temos que tomar muito cuidado para a gente não semear. Sabe? Isso aí é o semear na carne. Amém? Tudo que nós fazemos são sementes, palavras, aquilo que eu estou falando, e nós iremos colher de acordo com o que nós plantamos. Com o que nós plantamos. Tudo começa com uma semente. O capítulo 9 de 2 Coríntios, que o pastor leu, ele leu Mateus 6, mas ele terminou com a semeadura. 2 Coríntios 9, 6 vai falar. Tudo aquilo que você semear, com a proporção que você semear, você é abençoado. Aqui ele já está falando de bens. Está falando de bens, mas é uma semente lançada. A oferta, os dízimos, é uma semente lançada. E nós vamos colher de acordo com o que nós semeamos. Amém? Nós vamos já chegar num ponto onde você vai entender melhor. Tranquilo assim? Como diz o pastor Dario, você confere isso? Aí, como eu falei, irmãos, observamos uma coisa aqui. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Não foi isso que eu falei ainda agora há pouco? O que plantamos. Tudo que nós podemos plantar, nós vamos colher. Existe duas sementes no versículo 8. Uma semente para a carne, uma semente para o espírito. E o que semente é essa da carne? O que é que nós vamos semear? O que é a palavra da carne, irmãos? Uma palavra negativa. Uma palavra que lançamos, palavras negativas. Não só palavras negativas. Às vezes, diretamente, nós falamos palavras negativas para nossos filhos, para nossas mulheres, para nossos maridos. Palavras negativas. Não dá certo, tu não vai conseguir. Deus te chama, mas não é verdade. Palavras que nós estamos lançando, e isso nós vamos colher. Você não consegue, você não pode.
são palavras que lançamos na família. Às vezes, nós lançamos na vida dos nossos filhos. E eu, anos atrás, estou lembrado aqui, teve um pastor que ministrou aqui, que eu não estou lembrado, mas eu vi num papel ainda anotado, né? E eu digo, meu Deus do céu. E a vida dos nossos filhos, ele é tipo esse papel aqui, ó. Branquinho, irmãos. É a vida dos nossos filhos, dos nossos jovens. E a nossa vida como pais, ela já é suja, já é escrevida. A gente já tem uma história, Diogo. Então, ela já tem um risco, já tem algo, mas o jovem não. E nós, como os pais, nós temos que entender isso. Porque quando nós lançamos uma palavra negativa na vida dos nossos filhos, com certeza ele vai colher e nós também. Tudo que eu lançar sobre a vida do meu filho, eu vou receber, porque é meu filho. Por isso, eu tenho que ter primeiro discernimento de ver na vida do meu filho que eu não posso lançar essa palavra, porque está limpo. E eu tenho que observar isso. Eu tenho que chegar ao tempo de olhar e dizer, não, se tem alguma mancha na vida do meu filho, eu tenho a responsabilidade de orar e anular aquilo. E escrever na vida dos meus filhos coisas boas. Eu tenho por obrigação como pai, irmão Abel. Não só obrigação, mas observar que tipo de semente eu estou lançando na vida do meu filho. Porque se eu lançar uma semente errada na vida dele, eu vou observar. Eu estou vendo que não vai dar mais. O que eu lancei está se cumprindo. E se eu lancei coisas ruins, eu vou colher coisas ruins do meu filho. Por isso eu tenho a oportunidade todos os dias de arrancar essa semente e plantar uma semente positiva na vida do meu filho. Todos os dias Deus nos dá essas condições de olhar se tem algo de errado, porque a semente, ela cresce, irmãos. Aí você vai ver se é aquilo que você plantou ou se não. Talvez você pode até jogar duas sementes, uma do bem, outra do mal. E elas duas crescem junto. E aí? Como é que vai ficar? Então, nós temos que ter essa direção aos nossos filhos. Mais na frente, vamos aprender mais um pouco sobre isso daí. Amém? Semear para o mal. Lá em Gálatas 6, a parte do... Gálatas 8, versículo 8, a parte A. Atitude de derrota. Escrevi algumas coisas. Palavras negativas, indiferenças, são sementes para o mal, irmão. Semear palavra negativa na mente dos seus filhos, ou da nossa esposa, ou mulher, ou do nosso marido. Amém, amado? São sementes que é da carne. São sementes da carne. Palavras negativas, que eu não sei quais são. E aqui nós vemos que muitas famílias, eu, por exemplo, eu desejo ter uma família bem-sucedida, irmão. Eu desejo ter uma família em ter na presença de Deus, uma família bem organizada, uma família que ande nos caminhos retos. Eu desejo ter uma família próspera, uma família abençoada,
e uma família abençoadora também. Isso eu desejo, todos nós, irmão. Nós desejamos ter uma boa família. Eu acredito que aqui não tem ninguém que diga assim, não, pastor, eu não quero ter uma família bem-sucedida, uma família abençoada. Todos nós, irmãos. Todos nós temos essa vontade, esse sonho de ter uma casa, uma família, um lar feliz. Todos nós. Mas em ter um lar feliz, eu tenho que saber o que é que eu estou semeando. Para me ter um lar abençoado. Para me ter um lar que está lá no Salmo 128. Já pensou, irmão? Nós, como os pais, ter uma família como o Salmo 128? Primeiro o varão tem meu Senhor. A mulher, ao redor da sua mesa, é como uma árvore frutífera, né? Que dá o fruto na hora certa. Nossos filhos, como um rebento da oliveira, me falha a memória, é isso aí. Então, é uma família bem que nós desejamos, como eu desejo isso, irmão. Mas nós vamos ter uma família, irmão, abençoada e feliz, se nós semear coisas boas. Porque se eu semear amarguras, se eu semear semente do mal, eu vou semear amargura na vida da minha esposa, dos meus filhos. Eu vou semear o que mais? Se eu semeio amargura, eu vou colher o que, irmãos? Ressentimentos. Nós estamos semeando o quê? Se eu semeio na minha casa a amargura, eu vou colher amargura. Tem pessoas que dizem assim, eu vou plantar um pé de laranja e vai dar laranja. Mas será que ela vai ser uma laranja doce? A gente chupar e essa é da boa. Às vezes não é. Ela é amarga, azeda. Aí você chupa, não quer mais. Sementes de amargura na vida dos nossos filhos. Sementes, isso porque tem muitas palavras, irmão. Quando nós semeamos para o mal. E Deus não me permitiu de falar. Se tivesse me permitido, eu ia falar. Mas tem muitos que você consegue imaginar. Quais são as palavras que você vai colher? Muitas das vezes nós falamos de muitas coisas, nossos familiares, nossos filhos, para nossas esposas, nossos maridos, sabe? A gente fala muita besteira e aquilo nós vamos colher. Por exemplo, eu mesmo, às vezes eu brincando com o Isaac, em brincadeira, eu chamo cabeça de martelo para ele. Agora imagine o que é um cabeça, para que serve o cabeça de um martelo, irmão? Só para bater no prego, pastor. Bater na unha, bater no dedo. E a gente lança as palavras que lá na frente nós vamos colher. Já pensou? Meu filho chegar à idade de 10, 15 anos, ter a cabeça do martelo, o cara dá de uma marretada nele, ele nem sentir. Porque é duro. Não vai aprender nada. E eu não vou falar porque são outras palavras muito pesadas. Mas só aí você já tira cabeça de martelo. O cara não vai aprender nada, irmão. Tudo que você ensinar, tudo que ele ouvir de coisas boas, não vai aprender. Que são palavras que eu lancei. São dessas formas, irmão. Porque são palavras. E quando nós plantamos na vida dos nossos filhos, ou das esposas, palavras de atitude, irmão, palavras boas, eu vou dizer isso para você, Deus, Ele se responsabiliza em abençoar, irmão. Todas as vezes que eu lanço uma palavra sobre a minha família, sobre a minha esposa, uma palavra boa, uma palavra
de paz, tudo de Deus, ele se responsabiliza. Ele disse não. Ele lançou, ele semeou sobre a vida daquela mulher. Ele semeou na vida do filho dele. Então, agora a responsabilidade é minha de abençoar aquilo que ele lançou. Porque toda vez que eu lanço essas palavras, Deus, ele se responsabiliza em nos abençoar. Mas se você lança algo da carne, o diabo também vai fazer se cumprir. Por isso que eu disse que Deus ama a nossa família, mas o diabo também ama. Ele ama destruir. E é para isso que ele está, para destruir nossos lares. Aí fica aqui uma perguntinha, que você não vai me responder. O que eu tenho semeado na minha família? O que eu tenho semeado? O que você tem semeado na vida da sua família? E quando eu falo família, eu não falo só da mulher, eu falo, pode ser até a parentela também. Eu vi uma história de um rapaz, não vou contar porque ela é longa, que nós temos semeado na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, da nossa mulher. Tem muitas sementes, irmão, para nós semear. Tem muitas, Murilo. Você vai pegar a Bíblia do começo ao fim, você vai ver muitas sementes boas que Deus nos proporciona para semear na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida de outras pessoas, na vida da sogra, do sogro, na vida do cunhado. Tem muitas palavras para a gente lançar. Uma das sementes que a gente, às vezes, lança na nossa casa, sobre os nossos filhos, é uma semente que todos nós conhecemos, que é a semente do amor. A gente poder dizer assim, eu amo, mas será? A semente do amor, irmão. Essa semente, ela, dentro da nossa casa, ela só vai crescer com atitudes. Só vai germinar essa semente do amor com respeito dentro da minha casa, não só com a minha esposa, mas com meus filhos. Aí gera um amor no coração da esposa, no coração dos filhos. E aí, irmão? E eu lhe digo mais, quando você começa a semear, e essas atitudes aparecer, o amor, e aí pode chutar e correr para a galera, porque o negócio vai avançar, vai desalavancar. Porque eu estou colocando atitudes dentro da minha casa, para que esse amor cresça. Eu não sei, mas tem pessoas que amam mais fora do que dentro. Tem pessoas que amam mais pessoas lá fora do que pessoas de dentro da sua própria casa, irmão. Isso eu digo porque eu conheço. Eu jamais na minha vida eu vou amar mais lá fora do que dentro da minha casa. As minhas primeiras atitudes é dentro da minha casa, para me ver o bem dos meus filhos e da minha esposa. Eu vou ouvir ela e eu vou ouvir também o meu filho, para mim poder gerar esse amor, esse ambiente tão gostoso que é a nossa casa, irmão. Amém, amados? A
a semente do amor. Aleluia. Uma outra semente que eu vejo aqui é de coragem. Eu não sei se eu vou pegar um pouquinho pesado, irmão, mas tem homens que não têm coragem. E nós precisamos ter essa semente e semear dentro do nosso lar, irmão Silvio. Viu? A semente da coragem. Tem homens que jogam a responsabilidade para a mulher, não assume. E a responsabilidade é do homem. É minha, como pai, como sacerdote, como marido. É minha responsabilidade. Eu tenho que ser corajoso de implementar. Não jogar para cima da minha esposa. Uma semente de coragem. E eu vou lhe dizer mais. Alguns jovens que ainda não casaram. A mulher, ela gosta de homem corajoso, irmão. Gosta de homem corajoso. Homem frouxo, a mulher não gosta. Tem que ser corajoso. Se você ainda não casou e quer casar, faça uma boa escolha. Não vá atrás de homem preguiçoso. Não vá, irmão. Porque você não vai chegar muito longe, não. Tem que ter coragem, irmão. Tem que ter atitudes. Coragem, atitudes. Às vezes a Gisele diz, Carlos, seja mais duro com o Felipe. Estou colocando isso na minha casa, viu, irmão? Não quero repreender o lar de ninguém. Você que é pai, você que é mãe aqui, você conhece muito bem a sua família. Eu não conheço, eu conheço a minha. Mas se o homem não tiver coragem, ele não repreende certas atitudes que os filhos estão fazendo. Ele fica quieto, e aí ele joga, vai para a mulher. Mulher, tu não estava em casa? Por que tu deixou acontecer isso? Isso não é o papel dela. É do homem. Homem corajoso. Para que um filho tenha uma responsabilidade. O filho só vai ter uma responsabilidade se ele olhar para mim. O Felipe só vai ter uma responsabilidade se ele olhar para mim e ver que eu tenho uma responsabilidade. Ele vai olhar para mim se meu pai é corajoso. Eu vou ser um homem de coragem também. Eu não vou desistir. O papai não desistiu. Eu também não vou desistir. E quando um homem não desiste, irmão, meu irmão, a mulher vai olhar, ela vai dizer, esse aí. É esse aí. Quando o filho olha e diz assim, é o meu pai. Ele não desistiu. Tem muitos filhos hoje, irmãos. Estou emendando uma coisa com a outra. Mas veja bem, tem muitos filhos hoje. Vou já te contar uma historinha rapidinho, daqui a pouco. Que não tem mais dentro da sua casa, do seu lar, um herói. Não tem. Tem filhos que não têm um herói mais dentro da sua casa. Você sabe por que ele não tem esse herói, Diogo? Porque o homem não é corajoso. Ele perdeu a coragem, ele perdeu a atitude, ele perdeu o respeito. Ele jogou tudo para cima da sua mulher. Por isso tem filhos que não têm mais líderes dentro do lar. Cadê o meu pai? Cadê o meu líder? Cadê ele? Não está. Perde, irmão. Porque homens fracos. Homens fracos de atitude. Homens sem coragem. E aí gera filhos medrosos. O Felipe tinha 6 anos de idade. Eu comprei uma bolinha de ping-pong para ele, pastor. A gente tinha um copo alto assim, plástico.
Aí ele ficava na parede de lá e eu daqui. A gente colocava o copo bem no meio. Aí pegava a bolinha e jogava. Pá, para cair dentro do copo. Na época eu trabalhava só de manhã, à tarde eu estava em casa. A Gisele trabalhava o dia todo também. Eu passava brincando com ele, né? Depois o Felipe já passou a dizer assim, poxa, pai, o senhor é meu herói, pai. Ele não sabe disso. Está aí achando graça, com vergonha, mas era irmão. Toda vez que eu acertava, ele dizia, pai, o senhor é meu herói, pai. Por quê, irmão? Porque eu passava aquilo para ele, e aí eu disse, meu filho, vai lá que tu consegue. Quando ele conseguia, irmão, olha, era a maior alegria. Filhos estão perdendo os seus heróis dentro de casa. Não tem mais, irmão. Estão largando. E para onde estão esses pais que não são corajosos? Aí entra mais uma semente que eu não vou ficar quieto por aqui. Chama-se uma semente da distância, do abandono. Uma semente que deixa os filhos aqui. O meu telefone é mais importante. Os filhos fazem o que querem. Tem que ter muito cuidado. Não perca, irmão. Seja um pai presente. Lute para que seus filhos tenham atitude. Porque todas as vezes que eu não me visto com atitude, lembra que eu falei no começo? Como é que eu vou apagar algo que já está plantado no coração do meu filho, se eu não tenho coragem, não tenho atitude? Aquele papel, está em branco. Alguma coisa foi manchada lá. E eu sou o responsável de ver, primeiramente eu, o que é que está manchando. E eu tenho a responsabilidade de observar e ver, não. Isso não é uma semente boa que o meu filho está, que eu semeei na vida do meu filho ou que alguém lançou. Eu preciso tirar, mas eu preciso ter coragem. Coragem para repreender. Tenho falado para o meu filho, eu digo, olha filho, não passa de 10 horas. Sai daqui e vai para o vôlei ali. Algumas vezes ele chega a 11 horas. E a Gisele é 10 horas, até 10h30 está bom. E o profeta Dario falou para ele, de certas amizades ele tem que tirar. Certos caminhos ele tem que... E a gente tem ensinado. A gente não somos perfeitos como pais, mas a gente tem ensinado. Não sou ele como o Isaac também. O Isaac é mais difícil. Amém, amados? Eu quero falar de mais uma semente. Uma semente que ela pouco é semeada dentro do nosso lar. Chama-se a semente da comunicação. Olha, Léo, a semente da comunicação. Se você for ler Provérbios 12, 18, ele vai falar um pouco. A semente da comunicação. As pessoas que convivem juntos e não se comunicam, tornam-se estranhos. Eu vi uma pessoa que não tem uma comunicação dentro do lar, é muito triste, é esquisito, né? Você pensou o pastor e a pastora dentro da casa deles sem se comunicar, como é que fica? Eu e a Gisele dentro da minha casa sem se comunicar um com o outro, é estranho, né, irmão? Mas pelo incrível que pareça, irmão, ainda tem famílias que são assim, pelo incrível que pareça, irmão.
Ainda tem mulher que o homem não se comunica com ela, não tem um diálogo, não tem uma conversa. Ainda tem, irmãos, muito. Não aqui em Terra Alta, porque aqui não tem, não. Não tem como, irmão. Uma pessoa estranha. Pessoa estranha. Digo, meu Deus. Já pensou duas pessoas que não se comunicam dentro de um lar? É um silêncio total. E isso gera o quê? Uma insegurança, tanto num como no outro. A Paula está com pouco tempo casada. Já pensou se ela não tem uma boa comunicação com o Ramon? Como seria? 2 mudos e 2 surdos dentro de casa. Não fala e nem ouve. É estranho, irmão. Mas infelizmente, irmãos, para a gente achar graça, mas ainda tem pessoas assim. Meu Deus do céu. E quando não tem comunicação, o que é que pode gerar dentro da nossa casa? Uma pessoa, vou dizer que se eu não converso com a minha esposa, eu sempre vou colocar eu e ela. Se eu não tenho uma boa comunicação com a minha esposa, e nem ela comigo, isso vai acontecer que ela vai ficar depressiva. Vai gerar uma enfermidade nela e em mim. Por quê? Porque eu não tenho diálogo nenhum com ela. A Gisele vai adoecer, vai ficar deprimida, depressiva, triste, vai chegar a ponto até de se suicidar, pastora, porque não tem uma boa comunicação, não tem um bom diálogo. E a mulher, ela precisa conversar. É por isso que a minha esposa, ela arranjou um marido corajoso. Minha mulher arranjou um marido corajoso. Na hora de conversar, vamos conversar. Na hora de nós se estranhar, bora se estranhar. São nós dois aqui. Tá entendendo? Mas precisa ter uma comunicação. Se não tiver uma comunicação do esposo com a esposa, vai gerar enfermidade, tanto num como o outro. E aí, o que acontece? Vai alcançar o filho. Os filhos vão olhar, ver a mãe doente, ver o pai doente, ele vai adoecer também. E aí? São coisas que nós precisamos, irmão. E nós, como casais, nós precisamos encontrar esse tempo de comunicação. E um tempo saudável. E eu volto a falar. O que você tem semeado na vida de sua esposa? Ou na vida do seu esposo? Eu tenho que semear na vida da minha esposa o quê? Tem muitas coisas. Por exemplo, sementes de investimento. Eu tenho comprado um livro para ela ler. Tenho comprado uma Bíblia nova. Eu tenho comprado algo que ela vai aprender sobre o reino. É investimento. Eu gosto do Diogo porque ele compra livro todo o tempo. Está investindo. E eu creio que ele compra para a Thaís também. É investimento, irmão. E eu não falo só desse investimento, né? O pastor também compra muito, né? Não sei se ele dá para a pastora, mas ele compra. Está entendendo? É um investimento para quê? Para que aprendam mais. Aprendam mais. Uma semente para ter vida. Primeiro, você tem que ser verdadeiro, irmão. Dentro do seu lar com a sua esposa. Irmão, não tem uma coisa melhor que você ser verdadeiro, ser honesto e ser fiel
para sua esposa, irmão. Não tem coisa melhor, irmão. Porque já pensou se você é um cara mentiroso para sua esposa, não é verdadeiro? Irmão, isso são sementes da carne, irmão. E lá que você vai encontrar todo esse tipo de semente. No livro de Gálatas, você vai encontrar. E nós vamos falar do Espírito, que já está encerrando quase. Vou deixar um pouco para trás isso daqui, porque tem a fidelidade também. Tem o amor que nós falamos um pouco acima. São coisas que nós precisamos investir, precisamos semear. São sementes que eu preciso colocar no meu lar, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa. Amém, amados? Mulheres, o que têm semeado? Isso aí é sério também. Porque tem muitas coisas para as mulheres semear na vida do esposo, irmão. Como, por exemplo, oração. Sempre que a minha esposa sai para o trabalho, que eu vou fazer minha oração lá em casa, a primeira coisa que eu estou orando é pela minha esposa, para que Deus guarde ela na estrada. Depois pelos meus filhos. Então, estou investindo na vida da minha mulher, oração, intercessão. Oração, intercessão, isso é um investimento. Se bem que você sabe muito mais sementes que tem para semear na vida da sua esposa. Tem muitas, muitas mesmo, irmão. Muitas sementes. Eu tenho um hábito lá em casa, irmão, de chamar de meu amor para ela, não toda hora. Não sei se algum dos homens aqui tem esse hábito de chamar meu amor. Eu tenho. Vira e mexe, diz, meu, vinha cá. Vira e mexe, eu vou lá dar um cheirinho nela. Tô suada, tudo, mas mesmo assim, irmão. Mas é semente. Sementes. E como eu falei no início, nós somos sementes. E essas sementes nós temos para semear. Essa semeadura dentro do nosso lar, irmão. E como tem pessoas se enganando? Como tem pessoas que estão semeando e ainda não entendem? Muitas das vezes estão semeando e estão cegos, que não vê. Que aquela semente que eles estão semeando, Gilson, está fazendo mal. Precisamos ter muito cuidado para não semearmos as duas, a do mal e do bem. Muito cuidado. E toda vez que nós semeamos coisas ruins, irmão, nós vamos ter a consequência. Se eu semeio isso na vida da minha esposa, dentro do meu lar, na vida dos meus filhos, eu vou sofrer as consequências, não tenha dúvida disso, irmão. Temos que ter muito cuidado, irmão. Muito cuidado mesmo. Amém, amados? Muito cuidado mesmo. Ainda tenho tempo ainda. Muito cuidado. Palavras lançadas sobre a vida. Desejos que a gente tem. Vou contar uma história aqui para você, rapidinho, que eu nunca contei para minha esposa. Eu resolvi contar hoje aqui. Ela está para ali, mas acho que ela vai ouvir. Quando eu morava lá no Marcos, bairro do Marcos, em Belém, eu andava com uns amigos. E eles tinham apelido, pastor. Eu ia contar ainda agora, quando eu estava chamando o Isaac cabeça de martelo, né? Falei que eu chamava para ele. Então tinha muitos amigos lá, Danilo. Amigos, filhos de papais, filhos de gente rica, né? Pobre era eu. E aí o apelido de um era legal e eu achava muito bonito o apelido deles. Achava bonito. Aí eu digo, poxa, eu não tenho apelido. O único apelido que eles me chamam é Zequinha. Zequinha para ali, Zequinha para ali. Eu digo, não, mas eu quero um apelido. Eu mesmo, sabe, eu mesmo me coloquei um apelido para eles me chamarem. Eu digo, porque eu achava bonito, irmão. Aí olha só, onde vai chegar isso aqui, ó. Aí eu disse para ele, aí eu falei pro Kiko e falei pro Gaúcho, que não era Gaúcho. Eu disse, Gaúcho, por que tu não me chama um apelido? Aí ele disse, como é que eu vou te chamar um apelido, Zequinha, que tu nunca
Eu digo, não, mas eu vou escolher um apelido para ti, para mim, para te me chamar. Ele disse, então fala aí. Eu disse, olha, eu quero que tu me chame Mariquinha. Ele olhou para mim assim, Mariquinha? Eu digo, é. Aí eu fiquei, de pronto, o apelido do Zequinha é Mariquinha. E aí, os colegas, né, tudinho, vão chamar de Mariquinha. Eu achava lindo. Não sabia. Jovens de hoje entendem, mas do meu tempo não entendia o significado de uma Mariquinha. Se você for chamar uma Mariquinha hoje para o Murilo, ou então para o menor, ele já vem contigo na tapa. Mas na época não, pai. E eu escolhi isso. Aí tá, a Mariquinha, né? Fomos jogar uma bola na 25 de setembro, né? À noite, quando eu vi o pessoal chamando Mariquinha, se bem, um rapaz maior assim, já se encostou comigo, já começou, sabe? Pelo o chamado Mariquinha. Olha, Mariquinha, vem cá. E o cara, eu digo... Aí foi que quando entrou o meu pai na história, eu disse, pai, o que é Mariquinha, pai? E aí ele foi me explicar. Eu disse, não, Kiko, Gaúcho, pode tirar que eu não quero esse apelido, não. Volto a me chamar Zequinha. Porque eu achava bonito, irmão. Agora imagine. E o que eu quero dizer com isso, amados? Precisamos ter cuidado com nossos filhos. Como nós precisamos, irmão? Certo? Trabalhamos, temos trabalho, todo mundo está achando, está entendendo? Tem o nosso trabalho e tudo, mas seja mais corajoso com seus filhos. Seja mais. Porque senão, como eu falei no início, o diabo ama a nossa família. Ele ama destruir. Ele vai continuar amando. Tem que cuidar, irmão. Então a escolha foi muito mal, irmão. E o cara já estava se aproximando, porque eu dei o meu apelido, né? Uma Mariquinha hoje todo mundo sabe, o jovem hoje já sabe o significado. E nós temos que ter muito cuidado. Plante na sua vida, semeie na vida da sua família, irmão, coisas boas. Invista, compre livros, Bíblia, tenha tempo de oração, coloque seus filhos nas suas orações. Às vezes tem muitos pais egoístas, só pensam nele. Não sendo salvo e os filhos. Irmão, nós temos que ter cuidado. Eu tenho falhado com meus filhos. Não sou perfeito não, mas eu tenho lutado. Não sou eu, como eu peço a Deus, me ajuda. A minha esposa também tem orado. Não é só eu. Mas eu não jogo só a responsabilidade para ela não, irmão. Eu estou junto dela. Porque eu sou homem corajoso. Irmão. E o homem que tem coragem não desiste. E o homem que tem coragem, ele sai para semear. Ele sai a semear. E quando ele vê que está crescendo a semeadura dele, ele tem que ter o discernimento se é boa ou mal. Se for boa, continua. Se for mal, tem que meter a foice logo. Não deixar. Irmão. Então, semeadura, irmão. São coisas que precisamos aprender. Irmão. Como eu aprendi nesses dias. E eu volto bem aqui. O que você tem semeado na sua família? Lembre que se você semear hoje, no futuro você vai colher, e não tenha dúvida. Pastor, se eu semear coisa ruim na vida dos meus filhos e eu morrer, Deus vai colher isso de você. Não tenha dúvida. Tudo que nós plantamos agora, irmão, nós vamos colher. Eu não tenho mais tempo, mas senão eu ia falar do ministério. E cada um de nós temos. Todos nós temos ministério, irmão. E o que eu estou investindo no meu? E o que você está fazendo para semear no seu?
São coisas que nós precisamos entender um pouco. E como eu disse, eu falei o feijão com arroz. Não falei igual Jesus, por parábola não, para ficar perguntando não. Amém, amado? Nós estamos dentro do nosso horário. Louvado seja Deus por isso. Fique de pé. Tem mais coisas aqui, mas fica para uma outra oportunidade, uma outra ocasião. Mas leve isso no seu coração, irmão. Você como marido, como esposa, você tem semeado boas sementes na vida, na sua casa, na vida do seu esposo, na vida da sua mulher, na vida dos seus filhos, na vida dos seus vizinhos. São muitas sementes na vida das pessoas. Palavras, irmão. Nós temos que entender que nós fomos feitos por palavras. Tudo Deus fez por palavras. Somente o homem ele fez com as próprias mãos. Mas foi mais por palavras. Deus falava, então, tome cuidado quando você falar algo. Estava estudando isso daqui, eu digo, meu Deus, eu falo tanta besteira na minha casa, às vezes. No momento de raiva, assim, a gente abre a boca e fala. Mas aquilo que falamos, verdadeiramente, se nós corremos de pé do Senhor, irmãos, pedir perdão, que Ele retira essas palavras. Nós precisamos entender isso. Precisamos, porque o que está sendo semeado hoje, irmãos, a gente conhece muito bem o que pessoas têm semeado, por onde a gente anda, nas escolas, nas faculdades, tem sementes que não são agradáveis. Nós precisamos estar atentos para discernir isso nos nossos filhos. Um lar feliz e saudável, irmão. Ele precisa dessas sementes. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, nessa noite. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Louvamos o Teu nome, Deus, pelas famílias que aqui estão, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido bom com cada um de nós. O Senhor tem guardado nossas casas. O Senhor tem guardado nossos lares, Senhor. O Senhor tem guardado nossas famílias. O Senhor tem guardado nosso ministério, Pai. O Senhor tem guardado, Pai, muitas das vezes a nossa língua. Pai, eu oro a minha oração ao Senhor nesta noite. É que o Senhor, Pai, como diz a Tua palavra, coloque um guarda na minha boca. Coloque um guarda na minha boca. Porque não sou perfeito, Senhor. Eu tenho errado. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia. E o Senhor nos perdoa, Pai. Por isso, Deus, eu te apresento, Pai, a Tua igreja. Eu te apresento essas famílias. Porque também o Senhor é um Deus de família. O Senhor é um Deus de casamento. O Senhor é um Deus do amor. Um Deus verdadeiro. Pai, quão grande é esse privilégio que eu tenho. Nós temos, Pai, de ter um Pai como o Senhor. Um Pai verdadeiro, um Pai fiel. Um Pai que corrige com amor. Mas também o Senhor corrige com justiça também. Quão privilegiado nós somos, Pai, por servir ao Senhor. E que esse servir a cada dia, Pai, seja com honestidade, seja com amor, com dedicação, com respeito, com honra. Que isso não venha a sair de nós. Que esse compromisso, Pai, que possamos se tornar homens e mulheres corajosos, que não desistam, que não olhem para as dificuldades, para os problemas,
e pensam em desistir, não. Somos homens e mulheres corajosos, a ponto de aconselhar, com uma autoridade recebida do Senhor, uma autoridade de repreender tudo aquilo que é mal. E homens, nós temos essa autoridade dentro do nosso lar, de repreender tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Deus nos deu essa autoridade. Deus não deseja homens frouxos, irmãos, corajosos. Deus quer homens corajosos no reino dele. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, pastor. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, encerrando essa noite. Nos vemos domingo à noite, se Deus assim nos permitir. Amém. Observe aquilo que você tem semeado, aquilo que realmente tem brotado em seu lar. E se não é aquilo que você tem semeado, você tem percebido coisas do inimigo na sua casa, repreenda isso, arranque isso do seu lar. Aleluia. Arranque. Na autoridade do nome de Jesus, você tem poder e autoridade para fazer isso. Deus, leva teu povo na tua paz. Nos esconde do homem mau. Livra-nos, ó Pai, segundo a tua misericórdia e bondade. Alcança a nossa vida para que no retorno à nossa casa tenhamos segurança do Senhor. Fica conosco do decorrer dessa noite. Se for a noite da tua volta, Pai, estamos prontos e preparados para subir com o Senhor com alegria. E eu oro pela tua noiva, não só aqui, mas em todo lugar onde ela está estendida sobre a face da terra. Que o Senhor alcance cada um deles com a tua bondade, Jesus. Que o Senhor os alcance com a tua bondade. Eu oro abençoando tua noiva aqui reunida nessa noite. E eu faço isso, Pai, crendo e confiando em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa e família. Até domingo, em nome de Jesus.